Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje eu quero chamar vocês para uma live. Essa live aqui vai ser para domingo. Eu vou já fazer um convite para as duas lives. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui num tempo futuro, os links das duas lives já estarão aí no comentário fixo. Se não estiver, é porque o vídeo é atual mesmo. A primeira live, hoje é sexta-feira, a primeira live vai ser amanhã, sábado. Eu quero fazer ela mais cedo, tá, irmãos? Então eu sei que muitas pessoas não vão estar, mas eu prefiro fazer ela mais cedo. Eu quero fazer ela a partir das 6, tá bom? Se houver alguma mudança, vocês vão ver no StreamYard, tipo de 6 para 6h30, ou de, sei lá, 6h30 para 7, 7 para as 8, 8 para 9. Tô brincando. Às 6 eu vou tentar estar lá, porque eu quero fazer mais cedo para terminar mais cedo. A live de amanhã, sábado, vai ser sobre o ensino da mulher, o papel da mulher. E como agora eu já adquiri experiências, tanto de meditar bastante na palavra de Deus, de ler Timóteo, Tito, de narrar essas cartas, de fazer vários vídeos e de ficar ali atento à minha consciência, atento à palavra de Deus, é claro, e à minha consciência e conversar também com irmãos e irmãs. Hoje eu tenho muita experiência para falar sobre isso. Se você puder estar nessa live amanhã, vai ser muito bom. E eu praticamente duvido você sair dessa live amanhã e não ter plena convicção do papel do homem, do papel da mulher na igreja. E você, mulher, vai ter 100% de certeza do que fazer. Eu sei que tem muitas vidas. Nós não somos iguais. Nós só seremos iguais na transfiguração dos nossos corpos. E ainda não seremos todos iguais no sentido de reinar, de receber galardão. Não seremos todos iguais. Mas seremos iguais no sentido de alcançar o pleno conhecimento do Senhor Jesus, a estatura de um varão perfeito e reinar sobre as nações. Nisso nós seremos iguais. Mas aqui nesse momento nós não somos iguais. Nós temos missão diferente. Às vezes pensamos diferente e tem muitas mulheres em contextos de vida diferente e elas têm que ser instruídas por um bom pastor para elas saberem como converter de fato os seus maridos dentro da sua casa. Se elas não fizerem o que é certo, Deus não vai fazer o que é certo na família. Enquanto estiverem homens dispostos a fundamentar o machismo extremista e o machismo moderado, eu vou explicar para vocês essas duas questões na live amanhã, também nós teremos problemas no corpo de Cristo. Nós teremos casamentos no lar que não são completamente restaurados e nós temos que saber julgar casos e casos. Então, eu quero dar uma introdução aqui para vocês, né? São duas lives, eu estou falando sobre a primeira. Esse vídeo aqui eu vou fazer ele mais curto, mas eu quero já adiantar o caminho para vocês ficarem com vontade de assistir essa live, porque praticamente todas as dúvidas serão eliminadas. A partir dessa live que eu fizer amanhã, fica na mão de vocês. Vocês vão ter todos os textos, vocês vão entender muito bem essa questão. Então, nós sabemos hoje que existem mulheres obedientes à palavra de Deus. Elas não ficam magoadas, chateadas, porque elas não ensinam no púlpito, na igreja. Elas reconhecem o seu papel e elas estão buscando andar de conformidade com o seu papel, não ultrapassando o que está escrito. Aliás, isso não é só para mulheres, essa questão de ensinar no púlpito, ou seja, dentro das igrejas. Considerando aqui um salão, não é só para mulheres, não é qualquer homem que pode estar lá. O homem tem que estar apto para ensinar. E tem muitos que não são aptos para ensinar e estão lá. Tem muitos que não são pastores e foram levantados como pastores. Tem muitos jovens ensinando lá e não podem ensinar. Então, o nível de desobediência, em modo geral, é grande. Mas isso não invalida as Escrituras. Sempre os obedientes foram os grupos menores. Os grupos maiores, a maioria, na massa, não invalida os que são obedientes. Então tem mulheres que não têm problema com isso. E por isso que muitas coisas na vida delas prosperam. Porque elas entenderam que é elas que edificam a sua casa e não o homem.
Mas o homem parece que ele quer que a mulher edifique a sua casa também, já que ele é um preguiçoso, já que ele não dá conta de trazer a mensagem, já que ele precisa falar coisas agradáveis para as mulheres das igrejas e às vezes até para agradar o seu pastor. Então ele precisa da sua mulher como copastora. Mas isso de copastora, você não vai encontrar em nem sequer uma carta do apóstolo Paulo. E nem ele induzindo você a interpretar isso. Por isso que, por mais que eu fale e toque na consciência, nós precisamos dos textos. Irmãos, se houvesse copastora, ou seja, uma mulher que pudesse subir no púlpito para ensinar a palavra de Deus sob a autoridade do seu marido, Paulo escreveria. Paulo não tem a mente travada. Ele não é uma pessoa com didaquê falho, de maneira que nós hoje precisamos reformar a sua carta. Sempre nesse argumento. É isso que Paulo quis dizer, é isso que Paulo falava, é isso que ele tentou falar, quando nunca está ali escrito. O apóstolo Paulo seria um péssimo mestre se na mente dele a mulher pudesse ser copastora sobre a autoridade do seu marido. Mas não é isso que está na mente do apóstolo Paulo. Agora a mulher ela tem um grande papel, mas é um papel que quando ela entende, e quando o marido entende, as coisas prosperam. E às vezes o marido não entende, mas a mulher ganha o seu marido. Porque, irmãos, Deus, ele não aguenta ver uma mulher obediente ao Senhor e ali se esforçando, porque tem um tempo de provação também, e ele não agir em favor daquela mulher santa. O marido não está no lugar de provedor e de sacerdote, mas ela não vai assumir esse lugar, para assim influenciar outras mulheres a fazerem o mesmo. E assim o mundo está cheio de copastoras que às vezes tomam o lugar do seu marido, e aí as coisas ficam normal. Não, essa mulher, ela quer obedecer a palavra, como Pedro disse, como Paulo disse. Então o Senhor age a favor dessa mulher, e ele arrebenta o coração desse marido. Pode demorar alguns meses, pode demorar anos, mas o Senhor age. O Senhor não é de confusão. Lembra que o apóstolo Paulo usou esse termo em 1 Coríntios 14? Ele falou, é isso que eu ensino em todas as igrejas, porque Deus não é Deus de confusão. Então tem mulheres que entendem isso. Elas pagam o preço ali do momento, mas elas vão colher os frutos no futuro, porque quem edifica a sua casa é a mulher e não o homem. Não existe copastora. Não tem nenhum homem nessa terra que tenha autoridade de Deus para colocar a sua mulher como copastora para ensinar na igreja e falar que ela só não pode ensinar o espinho dorsal e as questões fundamentais, escatológicas para a igreja, mas ela pode ali trazer uma palavra. Isso é vergonhoso. É vergonhoso uma pessoa usar esses argumentos contra a verdade. Ou seja, eles lutam, eles obedecem à voz de Satanás para que ainda haja um feminismo moderado na igreja. Porque para o feminismo moderado é mais fácil o diabo continuar trabalhando ali para ele levar para o extremista. É mais fácil. Mais difícil é ele pegar uma igreja tipo presbiteriana, daquelas que obedecem mesmo às escrituras, e levar para o feminismo moderado ou para o feminismo extremista, que é a maioria, feminismo extremista. E a culpa não são só das mulheres. A culpa principal sempre vai recair sobre o homem. Então, ai do homem que torce a palavra de Deus só para agradar os seus pastores ou para agradar as mulheres. Porque a mulher tem o seu dever no lar, não como copastora ensinando. Não tem nem como a mulher subir no púlpito a mandato do marido, sobre a autoridade do homem, e ele falar assim, hoje eu te dou autoridade para você pregar aí como copastora, abaixo da minha cabeça, abaixo da minha autoridade, e aí você vai ensinar a igreja. Aí o insensato senta e coloca todos os homens para ouvir a instrução da sua mulher. Ou seja, as mulheres de seus maridos não podem ter autoridade sobre os seus maridos e usar da palavra para com eles para chamar a atenção, repreender, exortar, mas a mulher do bonitão pode, porque está sob a autoridade dele. Quem é ele para fazer isso? Ele está acima de Cristo? Por acaso um homem desse está acima de Cristo? Não está,
Por isso que Paulo falou para Timóteo, não coloque as suas mãos precipitadamente acima das pessoas, principalmente neófitos na fé, porque eles vão se ensoberbecer e cair sobre a condenação do diabo. Porque esses pastores neófitos, novatos, eles agora querem agradar os seus líderes, né? As suas coberturas espirituais de dentro das igrejas, e querem falar coisas agradáveis para agradar os seus pastores. E aí querem não contrariar as leis das igrejas, porque isso não é a lei de Deus, não é? E aí ele se coloca até mesmo acima de Cristo, acima das cartas de Paulo, torcendo a palavra de Deus. E é óbvio que estão torcendo a palavra de Deus, falando que o que Paulo escreveu para os coríntios serve só para a igreja de Coríntios? Era uma coisa só de época? O que Paulo escreveu para Timóteo não pode levar ao pé da letra? Isso são neófitos na fé. São pessoas que não de agora, mas de muito tempo, elas acham, se colocam no lugar agora de falar para você, se mostrar para você, baseado nas leis dela, no parâmetro dela, quem está nas trevas e quem está na luz. Elas que decidem isso. Você não pode aceitar isso na sua vida. Não pode mesmo. Então esses conhecem a verdade de Deus, mas eles vão moldando conforme a autoridade dos seus líderes, porque aliás, eles desejam título sim. Eles preferem se desviar da verdade de Cristo, porque é mais difícil de ser pregada, é muito mais difícil você colocar na consciência dos irmãos e das irmãs isso que eu estou falando, do que o que eles querem colocar. Porque aliás, o que eles falam parece algo moderado. A mulher não pode ser pastora, mas ela pode ser co-pastora. Ela não pode ser chamada de pastora, mas ela pode ser chamada de co-pastora. Ou ela não pode ser chamada nem de um e nem de outro. Ela só está ali no púlpito sob a autoridade do seu marido. Não existe nenhuma coisa e nem outra. A mulher no púlpito ensinando a palavra de Deus, se ela não usar da exortação, de repreender a igreja, porque aliás vão ter homens em pecados ali, não vai ter ninguém em pecado ali. Se ela não usar dessa autoridade e não trouxer algo que a própria palavra de Deus nos ensina, que é algo ali literal e espiritual, algo para a vida prática e profética, então ela não tem palavra de Deus coisa nenhuma, porque a palavra de Deus sempre é assim. Você tem que trazer um leite espiritual, e mesmo no leite espiritual você vai ter que exortar e repreender, e alimento sólido. Você vai ter que repartir a palavra de Deus, discernir o espírito da igreja. Você vai ter que ouvir a voz de Deus, e ali Deus vai falar para exortar, para repreender, e Deus sempre coloca assuntos escatológicos em qualquer mensagem. Paulo fala que o vosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Em qualquer assunto que serve para a santificação, vai ter que chamar a vinda do Senhor. Uma mulher que está, só por ela estar ali no púlpito, pregando a verdade, ela já vai estar errada. Mas isso é por influência de homens que ou se desviam, ou não têm conhecimento, ou se desviam da verdade. Deus sonda as intenções do coração. E Deus vai julgar, é óbvio. Porque quando é para as questões serem restauradas, eles agora voltam para o sistema religioso, fala que não é, mas é sim sistema religioso, conhece a verdade sobre o dízimo, mas na igreja deles prega o dízimo, recebe dízimo, cobra, recebe, porque senão a igreja não fica aberta. E aí, dissimuladamente, eles trazem essas heresias para o meio do povo. E ainda quer apontar o dedo na cara dos outros para dizer quem faz a obra e quem não faz. Quem está em trevas e quem está em luz. Em breve, Deus vai tirar a máscara dessas pessoas. Aliás, eu acredito que Ele já está tirando agora. Como eu estou falando, as coisas que eu estou falando, como eu disse, as coisas que eu estou falando não abordam só coisas do meu contexto, do nosso contexto. Isso já vem de muito tempo. Então, vamos ler os textos, julgar os casos de maneira correta. Você vai ver que coisa linda é a palavra de Deus. Quando uma mulher entende a vontade do Senhor, as coisas ficam mais leves para ela. A mulher se sente uma mulher realmente abençoadora do lar. E ela tem as suas questões ali e obras com a palavra de Deus. Basta você recrutar os textos. Você vai ter que fazer uma varredura na palavra de Deus e sondar ali os textos. Sabe, você vai ter que
procurar entender qual é a vontade do Senhor sem contrariar textos. Aí sim você vai cultivar um evangelho verdadeiro para a igreja. E a mulher vai entender. E ela vai começar a buscar o Senhor nesse sentido. Porque tem que separar as coisas por casos. Um caso, né, uma coisa é um pastor que não tem conhecimento, por exemplo, sobre o dízimo. Nunca teve. Então a luz que ele tem é aquela. Ele não está desobedecendo uma ordem. Ele está fazendo aquilo que ele entendeu. Ninguém explicou para ele e ele não está apto para ensinar isso e ele não foi capaz de discernir isso na Escritura. Então ele faz de um bom coração, ajuda, etc. Isso é uma coisa à parte. Deus, ele é justo. Deus, ele vai julgar essas coisas. Essa pessoa que não teve o conhecimento de Deus nessas coisas e transformou uma coisa santa em dinheiro vai ser repreendida pelo Senhor, mas tem mais coisas para serem julgadas. Outra coisa é o pastor que conheceu a verdade e ele não ensina. Porque, aliás, né, vai ser mais difícil dele conseguir o salário dele. Outra coisa é o pastor que ouviu isso. Ele sabe, conhece o outro lado da moeda, mas ele não quer nem ouvir, pôr isso por prática, ele não quer eliminar aquilo que ele já pratica há muito tempo, porque a igreja dele vai fechar. A igreja dele depende mais do dinheiro. Depende de transformar algo santo do Senhor, que dízimo e primícias fala a respeito de nossa santidade, da igreja ser recolhida como primícias e ser entregue para Deus. Eles preferem continuar como se fosse dinheiro. Você vai ouvir pessoas falando que é uma coisa e é outra também, porque tem que ser dinheiro. Então, cada caso é um caso. Mesma coisa com a mulher. Tem pastora que está lá como pastora e é aquela pastora extremista. Ela é um demônio no púlpito. E vocês podem ver isso no Instagram, qualquer dia que vocês entrarem. Vocês vão ver demônios no púlpito. Demônios, vocês não vão ver. Tenta olhar, irmãos, além da imagem. Uma mulher gritando igual uma bruxa lá no púlpito. Adivinhando, dando profetada. E isso é muito. Não é pouco no nosso meio, é muito. Mas lembra, as coisas não começaram assim. Começou às vezes como co-pastora. Às vezes o marido estava ali dando autoridade para ela pregar de pouco a pouco. Depois virou um demônio. Ou seja, o marido criou essa besta no meio da igreja. Pode ser que a mulher não chegue até aí. Ela fique ali como co-pastora. Ninguém ensinou nada para ela. Ela não sabe, irmãos. Foi o marido que induziu ela a isso. Ou foi o pastor. Então ela está ali fazendo algo de coração. Aliás, uma mulher no púlpito pregando dízimo e arrebatamento secreto. Olha que heresia completa. Mas Deus sonda o coração, irmãos. Deus sabe se essa mulher teve o contato com a verdade ou não. Ou se ela conheceu a verdade, até mesmo da mulher não poder ensinar ali na igreja, nem como co-pastor e nem como nada. E ela não quer. Ela agora gostou do título, gostou dos aplausos, gostou da fama. Às vezes a casa dela está um lixo. Está destruída. E está destruindo a igreja de Deus. Porque ela conheceu, ela não quer ouvir, ela sente coceira no ouvido. Então, Deus vai julgar esse caso também. Tanto um caso como o outro, ambas serão repreendidas, só que uma vai para o lago de fogo. A outra vai perder galardão, sei lá, vai ter um julgamento justo para tudo isso. Então, nós temos que saber separar esses casos. Mas tem muitas mulheres que elas edificam o seu lar. Elas ajudam o seu marido no diaconato, sinceramente. Elas cuidam dos seus filhos, para que os filhos não fiquem falando palavrão dentro de casa, não fiquem desrespeitando e trazendo escândalo para os vizinhos. Ela cuida da casa, ela não deixa a casa na mão da empregada ou virar um chiqueiro. Ela ajuda o seu marido em todos os aspectos. Por isso que é preciso a gente ler Provérbios 31. Porque Provérbios 31 não é só para a era dos patriarcas. Provérbios 31 não pode ser anulado por nenhuma carta do apóstolo Paulo e nem o apóstolo Paulo anular nada que está escrito em Provérbios 31. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. E a gente pode ver isso não só em alguns exemplos da palavra de Deus, mas também ao nosso redor. Você pode olhar para um vizinho, para um parente, mesmo que não seja evangélico, que não seja cristão,
você vai ver que quando a mulher é tola, ela destrói a sua casa. Quando a mulher assume o papel do marido, ela vai destruir tudo. Porque esse marido, agora, já não é cabeça do lar. Muitas coisas malignas vão surgir a partir disso. Sabia? Você sabia que muitas mulheres chegaram para mim e falaram para mim, Luiz, eu te falava isso e você pode testemunhar agora. Se eu não fizer alguma coisa aqui na minha casa, a casa cai. Não dá para deixar nada na mão dele. Eu vi, contemplei, ouvi isso daí. E fiquei assustado. Assim, desfazendo a autoridade do marido no lar. Na sua cara. E coisa que falou para você não 10, não 15, não 20 vezes. Falou e ainda mostrou. Testemunha agora o que eu estou falando. Eu tenho que ser a dona aqui dessa casa. Ela falando eu mando, eu falo. Eu tenho que falar, senão não tem compra, senão não tem casa limpa, senão não tem contas pagas, senão não tem isso. Ou seja, é a cabeça. Eu testemunhei isso. Eu sei do que eu estou falando, irmãos, e Deus é testemunha. Ou seja, realmente está fora, está contra os princípios de Deus. Você vai ver, irmãos, no nosso tempo, muita gente que foi lavada e volta para a imundícia. É semelhante a uma porca lavada. Você lava a porca, ela volta para a lama. Você vai ver isso. Sabe quando um cão vomita e depois ele vai lá e cheira o vômito? E fica lambendo o vômito? Você vai ver muito disso. Muito. E essa porca lavada e esse cão que volta para o vômito não é só de ímpio pecador que volta para a impiedade, não. Porque a apostasia está dentro das igrejas. A apostasia não é só aquela que você fala que Jesus não é o Senhor coisa nenhuma, ou que Jesus não veio em carne, ou que era tudo uma mentira, e vai para o islamismo, ou vai para o espiritismo, sei lá. Não é só isso a apostasia. Paulo mostra muito bem que tem apostasia dentro da igreja. A pessoa continua falando de Jesus até morrer, mas a apostasia está lá dentro. Então essa questão de porca lavada voltar para sua sujeira e o cão voltar para o seu vômito, funciona muito bem dentro das igrejas também. Então, claro que nós temos que estudar sobre isso. E isso é para o bem da igreja, irmãos. É para o bem de todos. Vocês que são mulheres, vocês vão ver. Vocês vão sentir água caindo em vocês. Vai sentir limpeza. Homens vão saber tratar suas mulheres como convém. Vão tentar se esforçar para ensinar a palavra na igreja. E não ficar colocando esse encargo na mulher. Tá bom? Então essa vai ser a live de sábado, de amanhã. Sobre a live que eu quero fazer domingo, eu vou comentar no próximo estudo. Tá bom? Então é isso, irmãos. Já adiantei algumas coisinhas, mas nada comparado a ler textos e a pegar esses textos e estudar eles e ir para além dos textos. E na consciência, e na verdade. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos na paz então, irmãos. Deus abençoe.